Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas esse é o canal Chama no Astral. Enfim, eu vou seguir o fluxo. Hoje eu senti uma vontade de gravar e eu já vim com um tema, só que aí eu vou mudar o tema, porque tudo que eu planejei, a forma que eu ia gravar também não saiu como eu esperava, né? Que eu ia gravar na natureza. Aí eu fui lá no espaço verde, só que aí fecharam o espaço, então eu não consegui entrar. Então eu vou falar sobre a questão da inconstância. Sim, da inconstância que é a vida, né? E eu acredito que o nosso sofrimento muitas vezes vem daí, dessa dessa busca de controle, sabe? De querer controlar tudo, de querer tudo da nossa forma, da forma que a gente acredita que seja mais favorável pra gente, ou que seja uma busca pelaquela felicidade que a gente tanto idealiza, né? E aí quando sai do controle, na verdade, nunca esteve no controle. Esse é o fato, né? Que a gente não controla nada, né? E tem a impermanência da vida. Então, como a gente lida com essa impermanência, né? Como você lida com essa impermanência? E aí eu trago pra mim, que eu tô passando por um momento da minha vida que a inconstância está muito visível, sabe? E eu sempre estive sendo aquela pessoa querendo controlar tudo e querendo sentir, mas não sentir demais também, querendo organizar da minha forma. E aí, quando sai, eu fico desesperada, ou eu sofro demais, ou sabe? Então, eu acredito que eu muitas vezes lidei com a inconstância de uma forma desesperadora, sabe? E não vendo por outras formas. Porque sempre vai estar aí essa inconstância. Ela existe, ela está presente na nossa vida. Então, quando a gente luta contra isso, vem um sofrimento muito maior, que é aquele sofrimento que gera uma angústia, aquele sofrimento que não saiu como a gente esperava, e aí eu tô tentando colocar, me formar dentro de uma situação, ou dentro de um sentimento, ou dentro de um pensar, de acordo com algo que eu acredite que me faça bem, sabe? Aí vem aquela frustração, aquela angústia, aquele incômodo que gera, que a gente humano tem, o que é natural, a gente projetar algo, né? Projetar no outro, projetar em uma situação, projetar através de si mesmo, da sua própria perspectiva. Mas na realidade, no agora, a gente age, a gente sente de formas que a gente não imagina, sabe? Então eu tô nesse processo de encarar, né, essa falta de controle que eu tenho, que na verdade ninguém tem. E aí, como é que a gente pode observar a vida por outra ótica? Como eu posso observar essa inconstância e ver dessa inconstância, em vez de um sofrimento, em vez daquele vazio, que a gente muitas vezes sente um vazio, que a gente não sabe como preencher esse vazio. Cara, como eu posso olhar de frente para isso que me incomoda e poder aprender? Tá bom, eu sei que eu quero controlar tudo, eu sei que eu tenho uma dificuldade com a inconstância, só que aí a vida é inconstante, tá? Então o meu sofrimento tem base aí nessa inconstância. Só que agora eu vou observar. Tá bom, eu tô com medo. Só que aí, o que eu posso fazer? Aceitar? Aceitar que a vida é inconstante. Aceitar que eu não controlo tudo. Aceitar que tem um vazio. Mas em vez de olhar como algo que vai me sugar ou algo de uma forma desesperadora, por que eu não olho através dessa inconstância? E pergunto assim pra vida: vida, o que você pode me apresentar? Você não, que eu tô falando assim de uma forma literal, né? Porque a vida não é você. A vida é uma manifestação, é uma expressão, é energia, não sei o quê. Mas como é que você lida com a vida, né? É através de Deus, de energia, não importa. Mas
esse mistério. Vamos falar que é esse mistério. O que esse mistério tem a nos oferecer? Tá bom, então vida, me mostre. Tá, eu tô sentindo vazio, me preencha ou não preencha. Você entende? Mas, ok, tá balançando, eu não sei o que vai acontecer. Mas o que for acontecer, que aconteça para me transformar em um ser humano melhor, me transformar para eu conseguir seguir a minha verdade. Que muitas vezes a gente quer esse controle, mas é um controle que, se realmente a gente pudesse controlar, a gente não experienciaria uma vida proveituosa muitas vezes. Porque quando sai dos trilhos da nossa percepção, tem vezes que a partir dessa ilusão, dessa quebra da ilusão que a gente projetou numa vida ou projetou no outro, a partir dessa quebra, a gente pode se experienciar de outras formas. Mas Yasmin, como assim? Por exemplo, eu aqui idealizei um relacionamento romântico e aí eu me apaixonei por essa projeção que eu tive dessa pessoa. E aí quando eu conheço de fato a pessoa como ela realmente é e tem a quebra da projeção, eu entro em choque. Mas ali, nesse choque, a gente pode observar uma oportunidade, certo? Uma oportunidade de se conhecer de outra forma. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente quer algo, a gente idealiza algo, só que muitas vezes a gente nem quer esse algo. Tem vezes que esse algo que a gente quer vem de padrões, vem do inconsciente coletivo, vem de outros. Então, muitas vezes, a vida toma um rumo que a gente não compreende. Mas talvez no futuro a gente possa compreender. Mas se a gente fosse sentar com agora. Se sentar assim, olha o agora. Vamos personificar o agora. O agora é uma deusa maravilhosa. Aí se senta que essa deusa que é o agora. E pergunta. Respira. Não é primeiramente respira. Você respira. Ouve o silêncio. E pergunta por agora. O que eu tenho que aprender? Porque muitas vezes é isso. E é isso que a inconstância vem nos mostrar. Então eu respiro agora. Me pergunto. Esse medo. O que eu tenho que aprender com esse medo? E eu respondo assim. Eu tenho que aprender a confiar na vida. Porque se Deus, o universo, não sei no que você acredita, criou a gente, criou tudo, o todo, e tudo é extremamente perfeito, até o equilíbrio das polaridades, masculino, feminino, bem e o mal, essa dualidade que se tornam um. Por que ele vai errar na minha vida específica? Cara, por quê? O universo é gigantesco, a gente não sabe nem mensurar o que é. A gente não sabe mensurar o que é o infinito. E aí vem o choque do humano, que também tem que sofrer porque a gente não vai saber. E aí vem essa questão da inconstância de novo. Você não sabe de nada. E como é que a gente se coloca, a gente se porta na vida com o não saber? Como é que a gente pode se experienciar com esse não saber? Como é que a gente pode quebrar esse medo? Esse medo que muitas vezes foi nos ensinado, porque o ser humano tem essa forma de viver, de experienciar a vida com medo. Eu tô te falando de uma sociedade que coloca um medo na gente, não só uma sociedade, mas crenças que a gente vem carregando. E aí quando a gente começa esse trajeto de autoconhecimento e que a vida mostra pra gente que a gente tem que aprender a lidar com a inconstância, ou com outros aspectos da vida que é difícil de se lidar, mas faz parte porque a gente é humano. E a gente sofre também porque a gente tem consciência da morte, a gente tem consciência de quem somos. E muitas vezes não somos. E é sobre isso, é sobre observar de fato, de frente à vida, que tem aspectos que são cruéis, que são difíceis de se lidar.
Mas olha que divino também. A gente pode se autoquestionar, a gente pode se experienciar como humano. Essa é uma oportunidade que a gente só tem agora. É uma vida. A vida e a morte andam juntas, né, nesse ciclo. E aí tá em constância, porque na vida, em vida, a gente morre várias vezes para viver de novo, sabe? Então, como é que a gente pode abraçar tudo isso? Como a gente pode abraçar o humano? Como a gente pode se olhar e perceber aspectos brutos que tem dentro da gente, mas o que a gente pode fazer a partir desses aspectos? Como aceitar? Eu acredito que como aceitar a vida, porque muitas vezes é difícil, tem vezes que eu também não consigo aceitar. Tem vezes que eu quero lutar contra, mas eu percebi que lutar contra a vida se torna muito mais difícil, porque a vida tem que ser afirmativa. Eu tô aqui, eu afirmo, eu sofro. Eu sei do meu sofrimento, mas eu quero saber também das minhas coragens. Para eu não viver uma vida mesquinha, uma vida superficial, vazia, que muitas pessoas vivem. Porque você olhar diante de si e observar o agora, com presença, tem vezes que você vai querer fugir. Só que não tem como fugir de si. Você compreende? Então, como é que eu posso abraçar esse meu eu? Como é que eu posso me acolher e aceitar quem eu estou sendo no momento? Tá bom, quero me transformar? Sim. Mas só que aí é um processo, não é linear, é inconstante, porque nem nosso pensar tem uma constância. Olha isso, no nosso pensar a gente desvaneia várias vezes, a gente vem com um pensamento, depois vem com outro, e são várias formas. Tem vezes que você vai pensar algo positivo e depois negativo, ou os dois juntos. Olha a inconstância também no pensar, olha a inconstância que está presente tanto no sutil quanto no denso. Então, como eu posso compartilhar essa vida? Como eu posso ser um ser humano em sua plenitude, reconhecendo esses aspectos que até dentro de mim tem? Nessa complexidade existe em cada um de nós. A gente tem que observar isso e afirmar que somos sim complexos. Que não tem uma linha linear. A gente quer pensar de uma forma muito racionalizada, a gente quer sentir de uma forma muito racionalizada e acabamos que a gente não se experiencia da forma que deveria ser, talvez, se existe uma forma, que talvez não exista, cada ser se experiencia de sua forma, mas o que eu quero falar aqui é que a não aceitação dessa inconstância muitas vezes limita a gente. Limita a gente porque tem vezes que a gente deixa esse medo vir primeiro. Mas vamos andar para um lado, tipo assim, eu tenho esse medo, mas eu tenho essa coragem também. E esses dois vão coexistir juntos, porque a gente tem essa dualidade na gente. A gente é essa mistura de uma complexidade muito grande. Então, se a gente começar a observar essa inconstância, sim, existe. E a gente observar assim, falar que existe tanto na gente quanto no outro, que muitas vezes eu vou estar pensando de uma forma e daqui a uns minutos eu vou já dispensar daquela forma. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque isso faz parte. Então, quando a gente se nega principalmente, é difícil. É difícil você estar se negando, sabe? Você tentar se esconder também dos seus medos ou das suas coragens. Você querer se personificar só, sabe? Personificar que eu falo de uma questão, você só tentar se encaixar ou ser de uma forma que você não é. Né? Então a gente tem que respirar assim, ainda mais nessa área digital. Que tem muito recorte, né? Mas quem você é, não sabe. Então comece. Olha pra dentro. É difícil demais. É difícil olhar pra si e ver seus defeitos, mas você também tem qualidades. É difícil olhar pra si e ver seus medos, seus aspectos brutos, sua densidade, mas você tem suas qualidades, você tem um amor muito lindo, mas também tem uma escuridão. Tem a raiva, tem o ódio. É como abraçar isso, porque vai navegar. Se durante um dia você tem várias sensações, várias emoções, vários pensamentos. E esse auto-investigar, que é o autoconhecimento, né? Que você vai se observando na vida e se conhecendo dessa forma como ser humano, se conhecendo com vários aspectos, né? E aí tem vezes que é assustador também. Tipo, caramba, eu sou assim. Nossa, eu falei isso. Caramba, eu tô com esse padrão aqui, ó, e tá muito difícil de quebrar.
Você tá entendendo? Mas aí você observe, tenha paciência consigo mesmo, né? E é um estudo científico sobre si. Isso é o mais interessante ainda, ou talvez torturante também, porque tem aquela música do Cazuza, que eu tava pensando nela esses dias, né? Eu vou pagar o analista para nunca mais saber quem eu sou. Tem vezes que a gente se conhece e a gente quer se desconhecer no mesmo momento, né? No mesmo instante, que, meu Deus, né? Como é que é, né? Lidar com tudo isso, com essa bagagem, né? Por exemplo, eu tô com 22 anos e eu já tenho toda uma história, tenho todo um conhecimento e um desconhecimento de mim também. E é sempre que eu acredito que eu estou de uma certa forma, vem a vida e ela me transforma, né? E eu até escrevi um dia desse sobre aceitação, né? Sobre a questão de não controle, porque eu acredito que a escrita também ela ajuda a gente nisso, né? A tanto se observar, a tanto se autoconhecer e abraçar as partes densas nossas também que tem. Mas é isso, eu tô aprendendo com a inconstância. Eu tô aprendendo que essa é a vida. Eu vou viver, eu vou morrer, vou viver de novo, eu não sei o que vai acontecer. E às vezes sim me assusta, porque eu sou humana. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um vídeo? Eu vou fazer uma poesia com esse meu medo? Eu vou fazer uma arte, pintar alguma coisa? Sabe, é o que você faz. É porque tem vezes que a gente tenta fugir desses nossos medos. A gente tenta fugir ou não sei, a gente tenta colocar algo nesse vazio que todos nós sentimos, mas eu acredito que a melhor forma de preencher, não como forma, mas como energia, é através do amor, né? O amor que eu falo é agir com amor, principalmente consigo e com o próximo. Entende? Ser verdadeiro, ser consciente. Às vezes a gente vai estar inconsciente, mas reconhecer, se reconhecer como humano e falho, ter humildade e compaixão, tanto pela vida, não só pelo ser humano, mas com a vida em si. Porque tanto nós quanto a natureza, que somos nós também, estamos aqui para experienciar as diversas estações, os diversos ciclos. Então vamos se ajudar, vamos se acolher, vamos se transformar, vamos navegar, vamos fluir com o rio, né? Porque a água ela é fluida. Então a gente tem muito que aprender com a água também, que é um elemento de fluidez. Então vamos observar cada aspecto da vida, cada simbologia, o que se trata, o que se revela, para você ter uma vida mais rica. Pense nisso. Pense o que, como você está vivendo. Como é ser você? O que pulsa aí dentro? Mesmo que você tenha medo, mesmo que, nossa, eu não sei o que vai acontecer, você não sabe mesmo. Mas você já tentou? Tentou pelo menos fluir. Fluir com a água, fluir com a vida. Olhar para o céu e rezar, fazer oração, não sei. Mas respeitar o sagrado que tem dentro de você. E observar e falar. Eu confio. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio na vida. Eu acredito que é isso. Quando a inconstância vem, que ela tá aqui, ela sempre tá, né? Vendo, ela sempre tá, mas tem vezes que fica mais explícita. Tem vezes que ela olha pra gente e fala, tô aqui. Aí se olhar assim e fala, caramba, eu confio nessa inconstância. Eu confio na vida, eu confio na morte também. Porque não tem outra opção. Porque a gente não é nada e tudo ao mesmo tempo. Então, confie. E esse vídeo eu faço pra mim. Todos eles eu faço pra mim. Né? Não ia ser esse tema, mas acabou sendo esse tema. E é a inconstância. Vamos nos abrir para o novo, para o velho a gente deixa, mas a gente carrega algo do velho também, que é o aprendizado. Então é isso. É sobre isso, sobre a inconstância, sobre as diversas formas de coexistir em um único ser. E sobre compartilhar essa vida também. Então eu quero agradecer a cada pessoa que assistiu até aqui. Se teve algum barulho ao fundo, eu sinto muito, mas é porque eu tô no apartamento. Eu ia gravar na mata, mas aí não deu certo. Olha a inconstância também. Mas é isso, gratidão. Faz bastante tempo que eu não gravava. Eu senti essa vontade de gravar, de compartilhar, né? E é isso, só vai, só flui. Não me importo com nada. Se quiser deixar o like, comentar, deixe, me sigam também. E é isso, é o canal Chama no Astral. Um beijão e até a próxima!